Meus amigos do Futebol em Rede Entrevista, vocês sabem, lá no YouTube, no nosso canal, que tem o mesmo nome, Futebol em Rede Entrevista, temos mais de 110 personagens falando de futebol, gente que jogou, gente que joga, gente da imprensa, gente que faz bem para o esporte e faz bem para a gente. É um papo sempre muito amigável, muito nobre, e são convidados desse nível para você. Hoje, mais um grande convidado, a gente te agradece desde já a presença, meu caro Fábio Seródio. Vou falar para você, gol a gente não toma hoje, não. A gente tem goleiro, hein? É verdade, mas você deu a relação de tudo que ele é. Ele é ex-jogador, goleiro, comentarista, aliás, fiz administração de empresa com gestão, fazendo pós-graduação em gestão esportiva. O cara é bom, viu? Pensa que é pouca coisa na hora. E tem títulos e mais títulos desde a base. Eu vou dar a honra de você fazer a primeira pergunta para o Emerson de Souza Ferretti, que está já na sua tela. É uma criança perto dos velhos aqui, tem só 51 anos de idade. Pode fazer a primeira pergunta para ele, Quartarolo. Fico realmente honrado, meu caro Seródio. Emerson, primeiramente, antes de tudo, né? Obrigado por atender nosso convite. A gente gosta de falar de futebol, é um assunto muito legal, gosta de contar histórias, né? A gente está virando o Forrest Gump, o que a gente conta de história, meu Deus, algumas até repetitivas, né? Tudo bem com você? Obrigado por nos atender, viu, Emerson? Eu que agradeço o convite, prazer estar participando. É sempre bom falar de futebol, de carreira, enfim, tudo que envolve, né? E bater o papo com vocês vai ser um prazer. Estou à disposição. Prazer é nosso. Olha, para quem não lembra, o Emerson jogou no Grêmio, jogou no Flamengo, jogou no Bragantino, jogou no Bahia, jogou no Vitória, entre outros. Ele foi o goleiro bola de prata de 2001 da revista Placar, em títulos importantes, inclusive em nível nacional, pelo Juventude do Rio Grande do Sul. Tem uma história linda. Mas a primeira pergunta que eu vou fazer, ainda lá na base do Grêmio, você conviveu, Emerson, com goleiros no nível Mazzaropi, tem uma história fantástica, Danrey, tem uma história fantástica no Grêmio, e você lá já começou com títulos. Eu queria que você falasse da relação que você tinha com essas pessoas, goleiros também, da mesma função que você, mas com uma experiência muito grande. Como que foi essa relação no início de carreira, Emerson? Obrigado. Eu esqueci. Ele foi campeão sub-15 e sub-20 com a seleção brasileira no Sul-Americano e foi vice-campeão do mundo em 1991, sub-20 também com a seleção. Emerson, por favor, fala um pouquinho dessa relação com Mazzaropi, Danré, essa turma toda, por favor. Eu comecei no futebol muito cedo. Eu entrei no Grêmio, na escolinha do Grêmio, com 8 anos de idade, né? Eu sou de uma família toda gremista, pai, tio, irmão. Eu também gremista, de ir para o Olímpico assistir os jogos, né? E aos 8 anos de idade eu já estava dentro do Grêmio e não saí mais, só saí com 23 anos. Eu fiquei 15 anos dentro do Estádio Olímpico, né? Foi minha segunda casa. E eu ia sempre aos jogos do Grêmio com a família, torcer, mesmo ainda sendo jogador da base. E o Mazzaropi, naquela década de 80, foi uma grande referência, porque ele foi campeão da Libertadores, a primeira Libertadores do Grêmio, em 83, e campeão mundial. Então, para quem era goleiro, já desde pequenininho, que nem eu, né? Logicamente que ele se tornou um cara a ser admirado, né? Multicampeão pelo Grêmio, ele só foi sair em 90, né? Depois do título mundial ele saiu rapidamente, depois retornou ao Grêmio, mas ele ficou muitos anos no Grêmio, foi várias vezes campeão gaúcho, e eu tive a felicidade de subir para o time profissional do Grêmio com 17 anos de idade. Eu com 17 anos de idade, eu já era o terceiro goleiro do Grêmio. O Mazzaropi era o titular, né? E bem experiente, já estava aí com seus mais de 35 anos, né? Depois tinha o Gomes, que também era um goleiro muito experiente, jogou no Cruzeiro, teve seleção brasileira. Não foi o Gomes que jogou na Inglaterra, o Gomes anterior, né? Então eram dois goleiros experientes e eu mais jovem, que ainda jogava pelo sub-20 do Grêmio, mas treinava durante todos os dias com o profissional do Grêmio, e a partir de 17 anos eu comecei a ir algumas partidas no banco. Então eu convivi com esses goleiros, né, principalmente o Mazzaropi, e depois, quando eu
comecei a jogar com 20 anos de idade, eu estreiei no time principal do Grêmio e não saí mais do time, né? Do primeiro jogo eu já fiquei como titular. O Mazzaropi depois veio a ser meu treinador de goleiros no Grêmio. Então, é um cara que eu tenho uma admiração muito grande pelo profissional que foi, pela competência, pela história no Grêmio e por tudo que me ajudou nesse período, né? Como companheiro e depois como meu treinador. Grande Mazza, que no Vasco da Gama também tem história, né? O Emerson, o Fábio Serodi que você está vendo aí, ele gosta de contar história, essa coisa toda, mas ele é São Paulino, né? Eu sou santista, ele é São Paulino. Então, você podia dizer para o São Paulino, Fábio Serodi, como é ser bicampeão da Copa do Brasil, um título que ele não tem? Na verdade, vou fazer uma correção. Eu tenho 3 títulos da Copa do Brasil. Que beleza. Porque... Bem feito. Dá um para ele, Emerson. O primeiro título da Copa, primeira edição da Copa do Brasil, que foi em 1989, o campeão foi o Grêmio, né? Então, como eu disse, eu já fazia parte do grupo principal do Grêmio. Não foi o gol do Cuca? Gol contra o Sport, a final contra o Sport. E eu já era o terceiro goleiro do Grêmio, então eu participei, eu estou na foto lá, a faixa de campeão está na minha casa. Eu tenho tenho um de 94 também, em que o Grêmio foi campeão em cima do Ceará. Eu iniciei a competição jogando e depois eu quebrei a perna, né? E aí o Derlei assumiu o posto e seguiu, foi campeão jogando, mas eu também estava no Grêmio. E depois, em 99, com o Juventude, que eu era o goleiro titular, e a gente conseguiu essa façanha de ser campeão dentro de um Maracanã com mais de 100 mil pessoas, 100 mil botafoguenses, né? A gente conseguiu calar o Maracanã, a exemplo do Uruguai em 1950, né? Você viu só como é fácil, Serodi? Tá vendo, Serodi? É fácil. Fácil. Mas se perder o título no Maracanã, só acontece com o Botafogo. Aliás, não. Aconteceu também com o Fluminense, aconteceu também com o Flamengo na Copa do Brasil. Vamos fazer justiça. Agora, Emerson, você falou que teve a fratura na perna, o que acabou dando espaço para o Danley. Eu não me lembro, eu estou te perguntando, não é por maldade, não me lembro do que aconteceu. Eu queria que você contasse, por favor. Bom, eu estreiei no Grêmio em 1991, né? E com 20 anos de idade, e eu acho que é interessante falar, até então o Grêmio nunca tinha formado nenhum goleiro na sua base, nenhum goleiro que tinha subido da sua divisão de base tinha ficado no time principal e se destacado, tinha virado titular do Grêmio, né? Eu fui o primeiro goleiro que o Grêmio fez em casa. A partir daí, não por minha causa, né? Mas a partir daí a gente teve Derlei, Murilo, Cássio, Fernando Praz, Marcelo Groi e tantos outros. O Grêmio virou uma fábrica de goleiros, né? Eu fui o primeiro que estreou em 91, com 20 anos de idade. Eu joguei durante 1 ano e meio, né? Foi a época que o Grêmio tinha caído, inclusive, para a segunda divisão. Em 92, o Grêmio disputou a segunda divisão. Eu era o goleiro do Grêmio nessa época e por isso que não teve, talvez, tanta visibilidade assim. Mas no início de 93, num jogo amistoso de início de temporada, eu acabei fraturando a perna, né? E o que me deixou parado 1 ano, completamente parado. E aí eu voltei a jogar, joguei mais 4 meses, fraturei de novo a perna no mesmo local, não tinha ficado bem calcificado, e isso provocou a segunda lesão. Eu fiquei mais 6 meses parado, então foram 2 anos aí, 93 e 94, que eu joguei muito pouco, e deu oportunidade, deu espaço para que outros goleiros aparecessem. Foi aí que o Derlei assumiu o time, e aí a história dele no Grêmio é bem conhecida, até porque é de muito sucesso, né? Verdade, o Danley é um goleiraço, está na história do Grêmio, assim como você, né? Sua história também é muito bonita. Você chegou a pegar o Leão lá ou ele já tinha saído quando você subiu? Não, o Leão jogou em 1981, ele foi campeão brasileiro. Ah, é verdade, né? é Primeiro título brasileiro do Grêmio, o Leão jogou 81 e 82, se não me engano, quando o Grêmio foi vice-campeão brasileiro. E daí veio para o Corinthians. Eu era muito jovem nessa época, com 81, 82, eu tinha 10, 11 anos. Já estava dentro do Grêmio, mas era muito jovem. Não, perfeitamente. Leão, uma figura incrível. A gente conhece bem
Um chato que a gente gosta, né, Ceroli? É o chato mais legal que eu conheço. São as coisas que só o futebol é capaz de produzir. Mas, Emerson, aquela noite no Maracanã, que vocês calaram a torcida do Botafogo, tudo bem, ficou para a história, mas foi lindo demais. Eu queria que você contasse a sensação de ser campeão em cima do Botafogo para um time que tinha o Valmir Lorusso era o técnico, se eu não me engano, Isso. tinha alguns jogadores conhecidos, você era conhecido, tinha o Índio era conhecido, o zagueiro, o Lauro era conhecido, tinha um jogador que passou pelo Palmeiras, não me recordo o nome, daqui a pouco eu lembro. Maurílio. Mas era um time que não despertava tantas manchetes. Qual foi a sensação de derrubar o Botafogo no Maracanã? Eu acho que antes de chegar nesse jogo final é importante ressaltar algumas coisas. Realmente o nosso time não era um time de super craques, tinha alguns atletas que tinham passado em clubes maiores, a exemplo do nosso capitão, o Flávio Campos, né, volante, que foi campeão no São Paulo, no seu time, né? Ele era o nosso capitão na época, Marcos Teixeira, lateral direito, né? E, enfim, nosso time era arrumadinho. O grande segredo do nosso time foi o dia a dia, a convivência. Eu nunca trabalhei num grupo tão bacana, tão legal, como aquele primeiro semestre do Juventude em 99. Né? Era um grupo que dava prazer de ir treinar, né? De estar junto. E eu acho que isso foi o grande segredo, porque ao longo da competição nós fomos batendo só gigantes. Né? Nós pegamos o Fluminense ainda na segunda fase da competição e classificamos com 6-0 em Caxias do Sul. Né? Pegamos depois o Corinthians, que naquele ano era o melhor time do Brasil, nós classificamos com 2 vitórias em cima do Corinthians, 2-0 em Caxias e 1-0 no Pacaembu. Depois pegamos o Bahia, todas essas equipes mais fortes que a gente. Né? Depois, na semifinal, pegamos o Inter, classificamos vencendo o Inter no Beira-Rio por 4-0, uma façanha. Né? E depois a final contra o Botafogo, calando o Maracanã, super lotado. A última vez que o Maracanã teve mais de 100 mil pessoas, né? Em torno de 105 mil pessoas, e a gente jogava pelo empate, já que tinha vencido o jogo em Caxias de 2-1, e o 0-0 foi aquele sofrimento o jogo todo, porque o Botafogo jogou o tempo todo em cima do Botafogo, do Juventude, a exemplo das outras fases, né? Como nós éramos um time arrumadinho, mas inferior tecnicamente de todos os outros adversários, praticamente a tônica dos jogos era sempre os adversários em cima da gente, né? E aí a nossa defesa se destacava muito, né? Tanto nossa dupla de zaga ali, Índio e Capone, o sistema defensivo todo, a gente sempre tinha muito trabalho e a gente foi muito eficaz, né, durante a competição toda. E o jogo final contra o Botafogo realmente foi a coroação dessa façanha do Juventude, né? Porque foi no maior palco, lotado daquele jeito, né? Foi inesquecível. Só em falar, eu fico arrepiado, porque foi impactante. Já quando a gente chegou no Maracanã, 2 horas antes do jogo, que a gente subiu para ver o estado do gramado, para sentir já o clima do jogo, já foi impactante, porque o Maracanã já estava tomado de botafoguenses, né? E a gente conseguiu suportar uma pressão gigantesca durante o jogo todo e sair de lá campeão. Dar a volta olímpica no Maracanã é uma sensação que, assim, para quem joga futebol, né, é um dos sonhos, né? E eu tive a felicidade de fazer isso naquele ano de 99, uma competição nacional, né? Um título nacional. Mas você já conhecia o Maracanã do Flamengo, né? Uma torcida incrível, né? Extraordinária também, que lotava, só que a favor, né? Contra é complicado. Já tinha jogado várias vezes no Maracanã, lógico, com o Flamengo, inclusive decidido uma Taça Guanabara em 95, no ano do centenário, né? Foi um ano que os holofotes todos estavam voltados para o Flamengo, principalmente pelo centenário do clube e pelo retorno de Romário, né? E, infelizmente, a gente não teve sucesso dentro de campo,
Mas o único título daquele ano foi a Taça Guanabara, que eu era o goleiro titular, uma final contra o próprio Botafogo. Ganhamos de 3-2, mas naquela ocasião tinha 75 mil pessoas no Maracanã para a final, né? E eu já tinha jogado, como eu falei, já tinha jogado no Maracanã várias vezes, mas final de campeonato nacional com mais de 100 mil pessoas tinha sido a primeira. Eu já tinha participado 3 vezes de jogos com mais de 100 mil pessoas. Na final do Mundial, em 91, com a seleção brasileira, que foi Portugal e Brasil em Lisboa, né? A competição foi em Portugal, e a gente foi para a final com Portugal no antigo Estádio da Luz, e ali deu 128 mil pessoas, né? Foi impressionante. Né? E depois com o Flamengo mesmo, um Fla-Flu no Campeonato Carioca, e a final da Supercopa contra o Independiente também tiveram 100 mil pessoas, mas nesses 3 jogos eu estava no banco de reservas, né? Então eu não joguei. A final contra o Botafogo foi o único jogo efetivo que eu entrei em campo e joguei com mais de 100 mil pessoas. Ah, cara, parabéns, você tem uma história linda. Ó, eu E sou essa obrigado... final que ele falou, Seródio, essa final do Mundial, se eu não estou enganado, teve um gol do Paulo Nunes. Era uma nova geração de Portugal muito forte, que depois todo mundo fez sucesso, né? Era realmente um time forte. A melhor geração de Portugal, da história de Portugal. O que eu falo é que o Cristiano Ronaldo não deu certo. Não é que não deu certo demais. Mas imagine ele jogando naquele time, daí ele veio depois daquela geração. Agora, teve um gol do Paulo Nunes mal anulado, não teve? Foram 2 gols do Brasil, no primeiro tempo, que foram anulados. E eu acho que um deles mal anulado, né? Mas acabou 0-0, tempo normal, prorrogação, fomos para os pênaltis, né? E a gente perdeu a final nos pênaltis para Portugal. Agora, Emerson, você na passagem que teve pelo Flamengo conviveu por um momento de instabilidade, de agitação. Até porque Romário era o rei do Rio, ou não era o rei do Rio, voltou aquele fuzuê todo em cima do Romário. Tinha o Sávio, que era um cara que estava aparecendo, uma grande promessa do Flamengo. O técnico era o meu amigo papai Joel. Mas eu queria que você falasse... O Joel não foi em 95, o Joel foi em 96, que a gente foi campeão carioca, foi no ano seguinte. Isso, começou, desculpa. 95 foi o Luxemburgo, e aí a gente perdeu o título carioca para o Fluminense com um gol de barriga do Renato. Barriga do Renato, Eu queria que você falasse da relação no Flamengo. Primeiro, você com o Fechou, Luxemburgo, e, lógico, a relação do Romário naquele momento de tanta turbulência no Flamengo, Emerson, por favor. O Flamengo montou uma seleção brasileira, né? Só tinha craque naquele elenco, e talvez isso tenha prejudicado um pouco, né? Porque o dia a dia era um pouco complicado, né? E dentro de campo a gente não conseguiu fazer com que toda essa qualidade dos atletas se transformasse num grupo, né, e que pudesse ser superior aos adversários. A gente não teve bons resultados dentro de campo, né? E assim, para mim foi um aprendizado gigantesco, né, fazer parte do Flamengo nessa época, principalmente conviver com tanta gente boa e com história no futebol brasileiro, ser treinado pelo Luxemburgo, que na época era o treinador, né, que estava em ascensão, já campeão brasileiro, né, e ser companheiro do Romário, que tinha sido tetracampeão mundial, melhor jogador da Copa do Mundo, melhor jogador do mundo, né? Isso tudo foi um grande aprendizado, e eu fico muito feliz de ter participado de tudo isso. Só que, infelizmente, as coisas não deram certo dentro de campo, né? Por mais que tivesse treinador bom, jogadores bons, a coisa não andou a ponto de a gente só ter como título, né, a Taça Guanabara. Tivemos até, durante o Campeonato Brasileiro, aquele famoso ataque dos sonhos, né, com Edmundo, Romário e Sávio, e a gente não teve sucesso na competição, infelizmente. Mas era ruim o relacionamento? Às vezes sim, né? Às vezes tínhamos problemas, como em todos os clubes, né? Eu joguei em muitos elencos, em muitos grupos. É normal ter desavenças, às vezes até brigas, né, entre os jogadores, né? Naquele ano não foi diferente. Tiveram algumas desavenças, né? E que eu acho que isso atrapalhou um pouco,
né, o desempenho dentro de campo, né, porque não basta ter só qualidade, e isso o grupo tinha, mas precisa ter também união, precisa um ajudar o outro, e eu acho que faltou um pouquinho isso, né, para que o Flamengo tivesse resultados melhores. Com certeza. Às vezes, quando a vaidade supera a qualidade, não adianta nada, né? E não é só o Flamengo, não. Há várias histórias do futebol mundial. Você mesmo acabou de contar uma do Juventude, que era um time que não tinha, vamos dizer assim, tanta qualidade técnica, mas era um time coletivamente muito, muito forte. Então, você tem que levar. Exatamente. Pode falar. Eu ia dizer, são dois extremos, né? Sim. O Flamengo, o Flamengo com uma qualidade gigantesca, mas não tinha um grupo unido, e o Juventude limitado tecnicamente, mas tinha um ambiente maravilhoso. O Juventude chegou a um título nacional e o Flamengo praticamente quase foi rebaixado no Campeonato Brasileiro, né? Então, para você ver como é importante. Lógico que a qualidade técnica mas a gestão de pessoas, né? A gestão do grupo de atletas é muito importante, justamente porque é um meio que existe muita vaidade, né? No meio do futebol, num grupo de jogadores, existe muita vaidade, é um meio que tem muito dinheiro, né, envolvido, muitos interesses por trás, a vaidade de visibilidade, de uma série de coisas, né? Então, gerir isso não é fácil, não é fácil. É verdade, você tem toda a razão. Eu lembro do Corinthians, que foi de 84, 85, contratou De Leon, contratou Dunga, contratou Serginho Chulapa, que era o grande centroavante aqui em São Paulo, e não andou. E quando era um time mais modesto, assim, em termos técnicos, ele andava melhor. Faz parte, nós seres humanos, às vezes somos difíceis realmente. Sabe o que eu queria perguntar para você, já que você já conviveu com o Romário várias vezes, treinando no dia a dia, e você conhece melhor a situação que eu. Eu acompanhei Romário mais em seleção brasileira, entrevistando em alguns jogos aqui em São Paulo. Gênio, não dá nem para discutir, gênio. Agora, ele realmente não treinava, o Emerson? Ele tinha gênio, né? Você falou tudo. Dentro de campo, um dos maiores que eu vi e trabalhei, né? Realmente fora de série. Mas ele tinha, assim, primeiro ele tinha uma abertura muito grande lá no Flamengo, né? O Flamengo fez um investimento muito alto, enfim, representava muita coisa o Romário. Então, ele tinha certos benefícios, regalias, né, que nem todos os atletas tinham, né? Então, eventualmente, quando ele não queria ou não podia ou tinha algum outro compromisso, né, para treinar, acabava não treinando, mas isso era um acordo já feito entre ele e a diretoria do Flamengo, né? Mas uma ou outra situação acontecia, sim. A verdade é a seguinte, viu, Seródio? Na época do Washington Rodrigues, acho que você pegou o Washington Rodrigues lá como técnico ou não? Sim. Durante o Brasileiro de 95. Isso. Aí o Apolinho, né, era um cara muito engraçado. Eu acho que nunca foi um grande treinador, mas acontece isso no futebol. Mas um né? excelente jornalista. Nossa, isso é extraordinário. E o João Saldanha era um grande jornalista e foi um razoável técnico, né? Porque a gente gosta de falar de futebol de fora. Eu nunca perdi um jogo, viu, Emerson? Eu comento um monte de jogo, eu nunca perdi nenhum. Eu também nunca defendi pênalti também, viu? Também não. Aí a gente critica vocês, né? Mas tudo bem. O Apolinho deu uma entrevista uma vez que eu morri de rir. Duas coisas que ele falou. Ele falou assim, nós jogamos um feijãozinho com arroz, né? Arroz, feijão e ovo frito. O ovo frito não veio hoje porque ele pediu folga no treino, era o Romário, claro. Daí outro dia ele falou assim, não, o Romário está numa fase agora de, sabe, está comprometido com o elenco, ele, sabe, ele vai dormir às 7 da noite, perde a novela das 7, perde o Jornal Nacional, perde a novela das 8, não vê nenhum filme nem nada. O problema é que ele acorda meia-noite, né? Daí segura. Muito engraçado isso, viu, Será? Desculpe interromper a sua pergunta, mas para você ver como é que era, né? O Apolinho levou na boa, mas era muito engraçado e era mais ou menos por aí, né, o Emerson? Ele tinha algumas regalias aí, né? Que acho que já quando o Flamengo foi trazê-lo, né? Já sabia, né? Eu acho que já foi tudo conversado isso, né? Porque o Flamengo fez um investimento alto, né? Ele era o melhor jogador do mundo, né? Então
deve ter aberto algumas concessões aí para o Romário, com certeza. Deixa ele sentar na janelinha. Deixa ele ser como jogador maravilhoso. Deixa sentar na janelinha sem problema nenhum. Agora, o futebol dá voltas. O Emerson contou aí, teve 2 contusões sérias, a fratura, que acabou afastando ele. Mas o Emerson foi o jogador o goleiro com mais número de jogos como titular em sequência na história do Bahia. 155 jogos. Aliás, são 266 jogos vestindo a camisa do Bahia. Que fase! Foi um título importante, você foi campeão lá também. Mas o fato de ser titular por tanto tempo, começava assim a escalação. Emerson, número 1. Emerson, número 1. Isso mudou a tua vida, mudou o teu astral, Emerson? Depois de ficar quase 2 anos praticamente sem jogar no Grêmio, por causa da lesão na fratura, né? Eu sempre fui um atleta que era muito difícil me tirar de campo, né? Lesão era muito difícil me tirar de campo. Para vocês terem uma noção, eu joguei, quando eu estava no Juventude, eu joguei o primeiro semestre todo e fui campeão da Copa do Brasil com o nariz quebrado. Eu quebrei o nariz em janeiro e só fui fazer a cirurgia em julho, depois da Copa do Brasil. Eu joguei toda a competição com o nariz quebrado, sem conseguir respirar direito, porque eu não queria sair do time. Se eu fosse fazer a cirurgia, eu teria que ficar 1 mês aí, pelo menos, parado. E isso daria oportunidade para que outro goleiro entrasse, começasse o ano como titular, e eu resolvi ir desse jeito mesmo. E eu acho que foi uma decisão acertada, porque culminou num título nacional, né? E no Bahia foi a mesma coisa. Eu joguei 155 partidas, foram mais de 2 anos. Eu acho que deve ser até um recorde nacional isso, né? Porque é muito difícil. Foram mais de 2 anos jogando todas as partidas do Bahia, sem sair, ou por lesão, ou por cartão, ou por deficiência técnica. Então, a torcida do Bahia nem sabia o nome do meu goleiro reserva, né? Do goleiro reserva, porque ele não jogava, né? E eu só quebrei essa sequência, só foi quebrada porque a diretoria do Bahia, no Campeonato Baiano de 2003, no Barradão, resolveu, em represália ao que o Vitória tinha feito no Bavi da Fonte Nova, que tinha colocado o time reserva, a diretoria do Bahia, em represália, colocou o time reserva no Bahia no jogo do Barradão. E aí eu não joguei. Senão a sequência teria sido maior, né? Então foi uma decisão da diretoria, né? Essa quebra de sequência minha aí, que inclusive está no museu do clube, né? O recém-inaugurado Museu do Bahia. Tem alguns objetos meus, a bola de prata que eu ganhei em 2001, né? Tem as luvas que eu fui campeão do Nordeste em 2001, que foi o primeiro título do Nordeste do Bahia, né? Então tem alguns objetos e eles fazem um destaque bacana, né? Com essa sequência de jogos que foi recorde no clube e, se for buscar, eu acho que recorde, inclusive, no futebol brasileiro também, né? Mas ele conseguiu outra façanha, ele jogou no Bahia e no Vitória. Tá certo que não é Grêmio Internacional, que a rivalidade é muito maior. Viu? É parecido, é igual, mas você conseguiu jogar nos 2 grandes times da Bahia, no Bavi. Exatamente, eu joguei 6 anos no Bahia, virei uma referência, virei ídolo, e quando eu acertei a minha saída do clube, o Vitória me procurou, né? E assim, eu já estava mais para o final da carreira, já estava também querendo ficar em Salvador, é uma cidade que eu amo e que eu já tinha escolhido para morar, moro aqui até hoje. Aí o Vitória me procurou com uma proposta boa, e aí eu só fiz mudar de clube. Foi assim, muita gente não entendeu, né? Muito torcedor do Bahia não entendeu, né, o porquê do Vitória, mas eu precisei seguir minha carreira, né? Tenho maior gratidão ao Vitória também, maior respeito ao clube, e precisei seguir minha carreira, e realmente era uma proposta interessante para eu seguir, e ainda aliava como minha questão pessoal, né, de não querer sair de Salvador, de seguir aqui. E aí foi onde eu joguei 1 ano e meio no Vitória, acabei encerrando, foi meu último clube, encerrando a carreira lá.
Você hoje é comentarista de TV, de rádio em Salvador? Isso. Quando eu parei em Ah, 2007, a partir de 2008 eu comecei a trabalhar como comentarista. Até hoje sempre surgem convites e eu faço esse trabalho como comentarista. E fui presidente do Ipiranga aqui, já foi o maior clube da Bahia, né, num passado bem distante, e hoje está na segunda divisão, e eu acabei sendo presidente durante 8 anos. É um é, gaúchano, é um baiano gaúcho, gaúcho baiano. é, Eu mas já eu tô- tenho, eu já tenho o título de cidadão soteropolitano com muito orgulho, né, que eu gosto muito Legal. daqui. É um eu sou, gaúcho que eu sou gosta de cidadão, acarajé e churrasco. Pronto, uniu eu, tudo. eu Amo os nasci em dois. São Paulo, mas o meu coração também é soteropolitano. Eu Muito fiz bonito. assim, a hora que eu falei com você, porque como comentarista e conhecedor de futebol, talvez até muito mais do que eu queria que você explicasse para a gente o que acontece no futebol baiano nos últimos tempos, que nem na final do campeonato estadual aparece Bahia e Vitória. Pois é um fenômeno, mas é um processo já que vem de longo tempo, né? E passa principalmente pela gestão, né? Gestão do futebol baiano como um todo, né? De fortalecer o campeonato baiano, os clubes baianos. Eu acho que ainda falta também, em muitos clubes do interior, também uma qualificação dos seus gestores, né? E, logicamente, que se você não tem uma competição forte aqui, você acaba gerando menos receita e isso enfraquece os clubes, né? E no caso de Bahia e Vitória, o Vitória, até uns 10 anos atrás, era um clube muito organizado, com as finanças em dias, forte na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e aí uma sequência de maus gestores, né, de gestões ruins, acabaram levando o Vitória para a situação que está hoje, né, que está na Série C, aí com um risco sério de não subir. Faltam 3 jogos e eles estão em terceiro lugar. Precisa, né, urgentemente vencer o próximo jogo. E no Bahia, o Bahia estava num processo também de ladeira abaixo, né, descendo a ladeira até 2013, quando houve a intervenção e aí destituiu toda a gestão que estava há anos no clube já, e há mais de uma década. E aí sim iniciou-se um processo de democratização do clube e de recuperação. E eu acho que o Bahia, a partir de 2013 para cá, tem conseguido resultados, principalmente fora de campo, muito expressivos, né? Recuperou a credibilidade no futebol brasileiro, melhorou sua infraestrutura, voltou à Série A, virou uma referência, há um tempo atrás, uma referência em gestão esportiva, né? Então, o Bahia conseguiu muitos ganhos, teve alguns destaques desportivos, como 2 títulos do Nordeste, né? Mas ainda falta melhorar realmente dentro de campo, tanto o Bahia quanto o Vitória. O Vitória tem uma crise financeira grande, uma política interna bem difícil, e isso tem dificultado essa recuperação. E o Bahia, alguns erros que aconteceram na condução do futebol acabaram levando ao rebaixamento, né? Mas o Bahia é um clube que hoje está estruturado, está organizado, né? E provavelmente vai ser a SAF do clube vai ser vendida, né? Em pouco tempo para o Grupo City, e isso vai trazer o Bahia aí para uma condição muito melhor e mais competitiva. O Emerson, esse lado financeiro que precisa existir no futebol, não vamos ser românticos somente, né? E achar que o futebol vive só de bola para cá, bola para lá, ou no amor, né? Uma casa e uma cabana e um rio, não é assim. Nós vivemos num mundo capitalista, a gente precisa de grana para viver. Mas eu, com 64 anos de idade, né? Talvez eu seja muito conservador nesse aspecto, mas eu acho que a gente não pode perder a nossa essência, né? Então, você olha para o Bahia, ou para a Bahia, no caso, talvez seja o estado mais alegre do Brasil. Né? A Bahia é o brasileiro sorridente o dia inteiro, o baiano enfrenta situações. Eu adoro a Bahia, os baianos, a musicalidade da Bahia, a cultura baiana. Né? E o futebol baiano sempre foi assim no campo, ele foi representado assim, com raras exceções, mas a maioria. Você vê o Bahia jogar, sabe? No Rio de Janeiro também é meio assim, talvez por ser perto de praia, né?
Sei lá, talvez seja uma coisa que a gente vai estudar filosofia um pouco melhor para entender, mas é realmente fantástico. E a gente não pode perder nessa a nossa essência. E isso acontece no geral no Brasil, né? Está chegando um empresário internacional, as empresas internacionais, mas eu sinto, e você pegou uma época do futebol, né, que o futebol, mesmo o Juventude que você citou, que era um time modesto, mas jogava futebol brasileiro, né? Hoje a gente corre futebol. Já que você falou no Bahia, que é um lugar muito alegre, gostoso de se visitar todo dia, né? Essa essência, a gente perde, a gente tem que agregar valores, ok. Claro, organização, as coisas que estão dando certo lá fora, mas até certo ponto, serve ou não serve para nós? Faz falta o verdadeiro, o genuíno futebol brasileiro nos nossos gramados, principalmente aí na sua Bahia de agora? É um processo do país todo, né? A Bahia só acompanha isso, né? Não é diferente aqui, não. Né? Na verdade, o futebol evoluiu muito, né? Mudou muito. Já desde quando eu parei, que fazem 15 anos, né? O futebol mudou em todas as áreas. Dentro de campo, nos seus treinamentos, na forma de jogar, na preparação física, na tecnologia aplicada, né, ao futebol, tanto dentro de campo quanto fora, na gestão, nas gestões dos clubes, né, está cada dia mais profissional. No aspecto de estrutura física, você vê os estádios todos foram modernizados para a Copa, enfim. O futebol evoluiu em vários aspectos, né? Eu entendo essa mudança também dentro de campo, da forma como o brasileiro joga, assim, eu entendo como um acompanhamento dessa evolução, né? E principalmente porque cada dia mais a gente acaba trazendo o que a Europa principalmente aplica e sempre é considerado modelo, referência, né? E a gente traz para cá. Isso fez com que a gente perdesse um pouco aquele futebol alegre, né? Muito técnico e alegre que se tinha. Talvez para muita gente que hoje comanda futebol, isso seja o futebol alegre, técnico, talvez seja até considerado improdutivo. E aí se dá muito mais ênfase a um futebol coletivo, a um futebol taticamente tentando buscar essa perfeição tática para que o todo sobreponha, né? Então, mudou-se a forma de se pensar o futebol brasileiro, de se trabalhar o futebol brasileiro, e eu acho que, assim, era lindo, deu resultado, mas querer que volte isso vai ser muito difícil. Eu não consigo ver, assim, voltar a ser um futebol do jeito que era, né? Mas os talentos vão continuar surgindo, sem dúvida nenhuma, né? Só que eles vão estar sempre sendo moldados para um futebol mais coletivo, com um futebol mais tático, né? Um futebol de resultados, né? Em que você precisa, às vezes, abrir mão de uma técnica em prol do coletivo. E aí eu não sei, os resultados de competições internacionais, né, os resultados de nosso futebol em competições nacionais começaram também a diminuir, né, a escassear, e isso é um reflexo, né? É uma coisa que precisa ser pensada muito, mas eu acho muito difícil voltar ao que era antes, né? Quem viu, tem saudade, né? Porque era lindo mesmo, né? O futebol brasileiro era alegre, e agora é um futebol como se joga em qualquer outro lugar do mundo, na Europa principalmente. Não, eu sou um romântico, como o Quartarolo, então eu sinto falta do beijoca, vestir a camisa do Bahia. Nem falo da sutileza do Bobô, que conviveu comigo no Corinthians, no São Paulo, aqui, um cara maravilhoso. Mas muita coisa. Eu sou da época, Emerson, que o Barradão era lixão. Lá existia o lixo da cidade, lá, então chamavam de lixão. Sou da época que no Fazendão era matão. Uma vez eu fui conversar com o Evaristo de Macedo no Fazendão.
Ele só não se escondeu atrás dos matos, para não falar comigo, porque ali tinha mais mato do que fazenda propriamente dita. Agora, você é um cara inteligente, um cara que tem uma história legal. Como que você foi se meter a ser presidente de time? O Ipiranga apareceu na minha vida assim, meio de por acaso, né? Eu, enquanto atleta, na verdade, eu com 17 anos já estava dentro de uma faculdade de administração, né? Lá em Porto Alegre. E aí, quando eu estreiei no Grêmio com 20 anos, eu tive que escolher e abandonei os estudos, até porque o futebol estava, né, assim, dando certo, né? Perspectivas maravilhosas, já com 20 anos titular do Grêmio, né? Com 19 seleção brasileira. Então, eu abandonei os estudos, só que antes de eu encerrar a carreira, aqui mesmo na Bahia, né, 2 anos antes de eu encerrar a carreira, eu voltei para a faculdade de administração, né? E aí eu joguei os 2 últimos anos estudando, encerrei a carreira e finalizei o curso 2 anos depois. Exatamente quando eu finalizei, eu já trabalhava como comentarista e aí eu conheci o presidente do Ipiranga na época, que o Ipiranga estava passando uma situação muito difícil, praticamente fechando as portas, era um clube tradicional. Quando eu comecei a conhecer mais a história do clube, a sede do clube, que estava também deteriorada, enfim, eu vislumbrei potencial, né? Um potencial. E eu sempre, enquanto atleta, eu ficava muito mais ligado nas questões de gestão dos clubes do que propriamente nas questões técnicas. Eu nunca quis ser treinador, nunca quis ser treinador de goleiro ou preparador físico, mas eu ficava ligado no que acontecia nas gestões dos clubes, né? Então, quando eu me formei em administração e apareceu o Ipiranga, eu vi a oportunidade de colocar em prática o que eu tinha estava bem fresco, né? Que eu estava saindo de uma faculdade de administração, com todo o meu conhecimento de futebol como atleta, de poder ajudar o clube a não fechar as portas, né? E foi aí uma história de 8 anos, um aprendizado também gigantesco. Na verdade, foi uma reconstrução de uma marca importante aqui na Bahia, reconstrução de um espaço físico também, que foi a sede do clube, né? E ainda o clube está vivo, então por aí a gente já fica muito feliz, né? Porque ontem foi o aniversário de 116 anos do Ipiranga, para você ver, né? Então é um clube que já foi o maior clube da Bahia e já teve a maior torcida da Bahia. Então é um clube que precisa de muito respeito. E vai de encontro àquilo que eu falei, tem que manter essas coisas. São histórias que têm que ser contadas e continuar a ser contadas. Mas eu entendi tudo que você respondeu sobre o futebol, realmente acho que não volta mais. O Emerson, me permita fazer uma pergunta, se você responde se você quiser. Eu tenho 64 anos de idade, sou de uma geração anterior à sua, uma geração mais machista, uma geração mais homofóbica. Tenho 2 filhas, e elas me ensinam todo dia, né? Porque elas são muito mais avançadas que eu, graças a Deus. Eu falo que eu não tenho formação acadêmica, eu sou um autodidata da informação, sou daquela época que você ia na raça, né? Hoje as pessoas são mais bem informadas, mas talvez não tenham tanto espaço para o trabalho como a gente tinha na época. São coisas da vida. E você deu uma entrevista importante há poucos dias, se revelando homossexual, né? Essa entrevista foi uma libertação para você ou você acha que não era o momento, se arrependeu, algo assim? Se você quiser responder, você pode responder. Senão, a gente vai entender também, Emerson. Eu não tenho problema nenhum em falar sobre o assunto, principalmente agora que eu já dei a entrevista, né? E já ficou público. Aliás, eu tenho feito muitas entrevistas para falar sobre o assunto, né? Então não há problema nenhum em falar sobre isso. Na verdade, eu não me arrependi, muito pelo contrário, pelas manifestações que eu recebi e pelo apoio que eu recebi, né? Só me dá mais a certeza ainda que eu tomei a decisão certa de falar. Não falei motivado pela necessidade de falar para o mundo, de me libertar para o mundo. Não foi essa a intenção, porque eu já vivia a minha vida super tranquilo, não tinha essa necessidade de declarar para o mundo sobre a minha sexualidade. O que eu comecei a prestar atenção, né? E aí vem uma história longa até chegar nessas reflexões, foi que
eu comecei a perceber que alguém precisava falar sobre o assunto, porque é um assunto que a gente tem aí mais de 100 anos de futebol no Brasil, né? Mais de 120 anos de futebol no Brasil. É um assunto tabu, é um assunto que ninguém fala. Gays no futebol, todo mundo ignora, ninguém fala sobre o assunto como se não houvessem, né? E aí, percebendo tudo isso, né, e trazendo a minha história e vendo que outros atletas sofriam do mesmo jeito que eu sofri no meio do futebol, né, por ser gay, né, eu resolvi jogar luz ao assunto, né? Eu resolvi falar sobre, para mostrar, primeiro, que existem sim gays dentro do futebol e que esses gays são tão capazes quanto qualquer outro hétero que joga futebol, que são capazes de entregar resultado, desempenho, que são capazes de ganhar títulos, são capazes de ganhar prêmios individuais, são capazes de virar ídolos de clubes, são capazes de jogar a vida inteira e não criar nenhum tipo de problema dentro de vestiário nenhum, e são capazes, no meu caso, né, não precisar casar para se enquadrar num padrão aceito para jogar futebol, porque dessa forma se afasta qualquer tipo de suspeita sobre a sexualidade do atleta, né? Então, eu senti a necessidade de deixar um legado fora de campo. A minha carreira profissional dentro de campo é conhecida, vocês pesquisaram aí, vocês lembram, tá aí tudo na internet. Mas eu percebi que eu podia ajudar fora de campo, ajudando outros atletas que jogaram, que jogam, porque existem gays jogando futebol, e que muitos garotos que ainda sonham em se tornar jogador de futebol e que podem, em algum momento, desistir por conta de entender que o futebol é muito hostil, né, para um gay. E eu trago a minha história como exemplo, que é sim possível jogar, é sim possível ir até o final e também encorajar, inspirar outros, né, a fazerem a mesma coisa e também, principalmente, abrir uma discussão sobre o assunto. Hoje aqui a gente está conversando sobre o assunto. Se não fosse a minha declaração, talvez vocês me entrevistassem e esse assunto não viria à tona. E eu acho que quanto mais se falar e quanto mais se naturalizar isso, vai ser melhor, até chegar a um ponto que isso não vai ser mais notícia, né? Então, eu acho que eu chamo a atenção também para os clubes sobre a saúde mental dos atletas, porque é sofrido mesmo, né? A gente precisa de apoio, e não só os gays que jogam futebol porque é um ambiente hostil. Os atletas, independente de ser gay ou não, eles são cobrados de desempenho 24 horas por dia, 7 dias na semana. E precisa ter uma atenção à saúde mental dos atletas, né? E as instituições que comandam o futebol brasileiro precisam também olhar para esse assunto, né? Talvez aí criando grupos de apoio para acolher atletas, né, que se sintam necessitados, né, para poder se abrir, né, ter um acolhimento, e que o futebol seja um ambiente mais saudável, né, no seu dia a dia, para todo mundo, né? Então foi esse o objetivo, não foi dizer que eu era gay, não, porque eu não tinha essa necessidade, foi jogar luz sobre o assunto, falar sobre o assunto e ajudar outros atletas. E vai ajudar toda a sociedade, viu, Emerson? Porque abre-se um leque de discussão. Eu tinha um editor lá em Piracicaba, quando eu comecei, que ele falava assim: toda vez que você for escrever um texto, coloque algumas palavras que não são tão usuais, porque as pessoas precisam aprender, né? E a mesma situação, guardadas as devidas proporções, parece que não tem a ver nada com o assunto, mas tem. Se você começa a discutir, abre um leque. Você está falando do jogador de futebol porque você é um ex-jogador de futebol, porque você é comentarista de futebol. Se não fosse o futebol, eu não existiria como profissional, nem o Fábio Ceroni. Então, a gente deve ao futebol. Mas há vários segmentos, nas famílias todas, que vão ser iluminados por esse tipo de posição, por essa luz que você acendeu e que vários outros têm feito e que a gente tem que aprender, né? Porque eu já falei, eu sou de uma outra geração, então a gente tem que aprender, né? É aquela velha frase:
Você tem que respeitar tudo que respira, sente frio, sente calor, sente fome, sente sede, inclusive as plantas. Né? Então, respeito é a melhor forma de amor. Se a gente chegar a isso um dia, puxa vida, aí eu vou ficar feliz. Emerson, Deixa ele falar. até Pode falar, Emerson. Você ia falar Não, alguma pode coisa, falar, Emerson? pode falar. Não, eu só ia completar, né? Está na hora do futebol evoluir nesse aspecto, né? Sim. Nós todos. Eu até ia tocar nesse assunto. Futebol é muito preconceituoso, machista. Eu convivi, pelo menos na minha carreira, 2 jogadores que eu sabia nitidamente que eram gays. E eles sofreram, assim, nossa, perseguições de todo tipo. Eu lembro de um, eu não vou citar nome porque é chato, o cara pode nem gostar que eu cite, mas uma vez, por causa de um aparelho dentário, os seus companheiros de grupo quase destroçaram o coitado do rapaz. E eu queria que você falasse um pouquinho da perseguição. Você se sentiu perseguido? Sim, sim, porque a fama começou a me acompanhar pelo fato de eu nunca apresentar namoradas, né? E nem casar. E isso gerava comentários, né? Eu era jovem, já um jogador famoso, né? Bonito, assediado, e não apresentava. Isso gerou comentários durante a minha carreira toda e a fama me perseguiu. E sempre teve brincadeiras, né? Brincadeiras entre aspas, né? Porque são brincadeiras maldosas, desrespeitosas. Ofensivas? Desrespeitosas, né? Sempre tiveram brincadeiras, né? E sempre de uma forma covarde, porque é sempre por trás, né? Sempre soltam lá atrás, né? No ônibus, alguém brinca, né? Com endereço, mas então era um dia a dia chato para poder, porque você convivia com pessoas que você sabia que ficavam falando por trás de você, né? E isso entristecia demais, né? Era difícil. Muitas vezes eu pensei em largar o futebol, né? Por conta disso. Só que eu acabava usando a arma que eu vislumbrei para sobreviver dentro do futebol, né? Porque eu não vou deixar o meu sonho de ser um jogador, eu não vou deixar a minha paixão de ser goleiro por conta de outros, né? E aí eu usava a minha qualidade, o meu desempenho para poder me impor como atleta e como pessoa dentro de um grupo, né? Então eu usava isso, procurava ser o melhor goleiro possível para ganhar espaço e respeito, já que eles não respeitavam por conta dessa fama, né, de gay que me perseguia, e existia um desrespeito muito grande. Então, eu me impunha pelo trabalho mesmo, pelo comportamento. Eu não abria espaço para que falassem, né? Falavam sempre por trás. Eu sempre me impunha com comportamento, com desempenho, né? Então, ninguém pode falar disso, sobre isso ou disso do Emerson, né? Então, era a forma que eu achei para sobreviver, mas é um ambiente muito ruim mesmo, né? Eu acabei também me preservando, não criando vínculos com outros atletas mais profundos, porque eu evitava, né? Até com medo, né? Que se eu criasse vínculos de amizade mais profundo, isso poderia fazer com que eles em algum momento descobrissem, né? Que eu era homossexual, e isso poderia atrapalhar minha carreira. Na verdade, se realmente se confirma enquanto eu era atleta, minha carreira estaria terminada, acabada, né? Porque as portas se fecham. Eu acho que ainda hoje o futebol não está preparado para algum atleta que está na ativa abrir a boca e dizer que é gay. Eu acho que a partir de agora, né, que a gente está falando mais abertamente sobre isso, eu acho que vai chegar um momento lá na frente que a gente vai encarar isso com mais naturalidade. Mas ainda o futebol não está preparado. Você usou, na verdade, na sua carreira, a arte da regra, a regra da arte marcial, né? Você usou a força do adversário para te fortalecer, ou seja, você usava os abusos para te fortalecer e para se manter na disputa. Isso aí está certo.
Só mais uma coisinha, a nossa entrevista já está longa e vamos para o final, até porque você tem mais o que fazer, né, Emerson? Isso chegou a atrapalhar, você disse que não se revelou, né, mas havia os comentários. Aliás, lembrando que essa entrevista que você deu foi para a Joana Assis, grande companheira, excelente profissional, né? E a gente tem que fazer o registro e dar crédito sempre, porque é trabalho dela e é o chamado direito autoral, que tem de ladrão autoral por aí, né? Ladrão de coisas, ladrão cultural. Agora, mesmo você não se revelando na época, você sente que podia ter ido mais longe, porque a sua qualidade técnica, eu vi você jogar algumas vezes, não vou dizer que acompanhei a carreira toda, mas a gente notava que você tinha muita qualidade. A sua própria história mostra isso. Você podia ter ido um passo a mais, você chegou à seleção brasileira quando muito jovem, você foi titular no Grêmio, você é ídolo do Bahia, ou seja, no Flamengo você jogou, e pela qualidade que você tinha. Isso também te atrapalhou em algum momento ou realmente são coisas que não te atrapalharam? Atrapalhou, sim, com certeza atrapalhou, porque a fama fez com que muitos treinadores e muitos clubes não quisessem, né, me contratar, né? Essa fama, né, que me acompanhou. Então, isso me prejudicou bastante na carreira, sim, né? E eu acho que na dividida, se tivessem 2 goleiros, eu e mais um goleiro no mesmo nível, sempre a opção seria pelo outro, né? Justamente por conta disso. Atrapalhou bastante, sim, né? E só para reforçar, a Joana fez um trabalho maravilhoso nessa matéria toda, nessa sequência de podcast, né? Que também teve o Richarlison, que se declarou bissexual, o Igor Benevenuto, o árbitro, também se declarou gay, né? Ela teve um papel fundamental porque ela fez tudo com muito coração, né? Com um olhar muito humano para a situação e sempre fazendo para poder ajudar pessoas, né? E eu acho que isso também me motivou muito a tomar a decisão de contar a minha história para ela, né? De participar do podcast. Então, a Joana tem um papel fundamental nisso tudo. Fiquei emocionado ele falando da Joana, que eu gosto muito dela. Posso falar como se fosse minha filha, né? Pela idade que eu tenho, mas é excelente profissional. Nossa, em várias coberturas a gente se ombreou, nunca trabalhei diretamente com ela, mas realmente extraordinária como pessoa, inclusive, né, Celote? É verdade. E, aliás, cumpriu um dever importante da gente da imprensa. Mas o Emerson também é da imprensa. Hoje vai entender o que eu estou falando, é trazer luz ao desconhecido das pessoas, precisam conhecer a história real das pessoas, sentir que as pessoas são prejudicadas por esse tipo de preconceito, que existe um mundo que tolhe outras pessoas, e ela fez um papel muito bonito de trazer luz a esse assunto. Muito parabéns para ela, parabéns pela coragem que você teve, coragem do Richarlison também. Tomara que todos possam se manifestar, contar suas histórias de vida. Afinal de contas, uma opção sexual da pessoa não tem absolutamente nada a ver com competência. Cada um faz o que quer da vida. E o que você fez foi legal, o que a Joana fez foi legal, o Richarlison também, que é trazer luz para as pessoas que não têm conhecimento, Emerson, que infelizmente não tem nem cultura e educação para tanto, que elas passem a ver que esse mundo existe e que merece ser respeitado como qualquer outro. E é igual parabéns, ao nosso, do hétero, no caso. Parabéns, parabéns mesmo. E de coração, um beijo no teu coração, muito obrigado por atender a gente. Você, além de ser um cara muito competente, um cara muito preparado, é um ser humano fantástico, viu? Obrigado. E só fale uma coisa, Emerson, você é comentarista, está trabalhando... A gente já devia saber, né? Porque a gente pesquisou sua história e só faltou esse lado. Queria saber o que você está fazendo, porque, como comentarista, eu vou falar uma coisa para você. Eu não gosto de criticar ninguém, nem ser patrulheiro de ninguém, nem ser ombudsman de ninguém. Mas eu vejo muito ex-jogador aí que fala muito bem, sensacional, extraordinário, mas vejo muito cara que não entende nada. Você tem começo, meio e fim. Você fala bem pra caramba, você conhece, parabéns. Tomara que você logo, logo esteja realmente em rede nacional, que você é um cara bonito, tem boa presença, fala coisa com coisa, e é isso que a gente precisa do comunicador, né? Então, por favor, faça o seu comercial, como diria, acho que o Chico Anísio falava isso, né? E olha, a gente deixa para você um grande abraço, um grande beijo mesmo, e parabéns
pela carreira e também pela sua postura como ser humano, que é muito legal isso. Muito obrigado, eu fico muito feliz aí com as palavras, com apoio, com carinho, né? Eu acho que vocês, nós, porque eu também sou da imprensa hoje, mas vocês têm um papel muito importante nessa abertura que a gente iniciou, porque falando sobre o assunto, naturalizando o assunto, porque vocês são formadores de opinião, né? E aí tem um papel fundamental nisso tudo, né? Para poder educar. Eu acho que passa pela educação. A gente falou em preconceito, a gente falou em desconhecimento e de ignorância, né? E a educação acaba resolvendo tudo isso, né? Então, cabe a nós, né, educar, né, as pessoas, educar as pessoas para que a gente possa ter menos preconceito, né? E não só contra homossexuais, mas, enfim, todas as outras vertentes, né, de preconceitos que a gente sabe que existe, né? Então, nós temos um papel muito importante aí nisso aí, falando sobre o assunto de uma forma madura e inteligente. E obrigado de coração. Obrigado. Mas parabéns também para vocês aí pela forma que conduziram e conduzem o programa, né? E eu, respondendo essa pergunta, eu já estou há 3 anos trabalhando aqui no SBT local, que transmite a Copa do Nordeste, então eu sou comentarista aqui da Copa do Nordeste, trabalho também no Campeonato Baiano, trabalhei para o aplicativo oficial do Bahia, né? Transmitindo as partidas do Bahia no Campeonato Baiano, e volta e meia em alguma rádio aqui de Salvador também faço os meus comentários, mas já trabalhei em vários veículos aqui, porque já são 14 anos como comentarista, né? Então é isso, e eu que agradeço o espaço, né, poder falar sobre a minha carreira, poder falar sobre o assunto também, né, e estou sempre à disposição de vocês. A gente que agradece, Emerson Ferretti, mais um grande personagem, juntamente aqui com o Fábio Cerotti, passando pelo Futebol em Rede Entrevista, um personagem humano, um grande profissional do futebol, um comentarista, agora está aqui do nosso lado. Se Deus quiser, logo, logo vai estar em rede nacional, porque o homem é bom, viu? O homem fala bem pra caramba. E a Bahia é uma festa todo dia, Bahia é um estado à parte do Brasil. A felicidade brasileira começa na Bahia. Gente, até a próxima. Obrigado ao Emerson Ferretti mais uma vez, a você, Fábio Cerotti, e a você que está nos vendo. Passa lá sempre no YouTube, sempre tem personagem novo para você. Um abraço. Valeu, obrigado.